Eu estou completando hoje alguns meses de treinamento, né? Eu acredito que é o primeiro treinamento um pouco mais estendido que a neurologista Arlete fez. E eu estou hoje, então, tentando falar sobre o tipo de aproveitamento que eu tive nesse processo, as coisas que, para mim, se tornaram bastante significativas durante esse treinamento. Uma das coisas que eu pude melhorar sobremaneira na minha vida foi raciocinar a respiração. Fechar comigo um compromisso de que respirar é realmente o que dá sentido e o que dá movimento para a vida. Esse foi um ganho, o primeiro ganho que eu tive aqui no trabalho de treinamento. Eu tive alguns momentos em que fazer alfagenia foi uma obrigação, mas por ter passado por alguns dias em que isso era realmente uma obrigação, ele passou a se tornar um exercício que hoje para mim é fundamental. Eu não consigo levantar da cama sem fazer, eu não consigo ir dormir sem fazer. Então essa para mim é a parte principal aqui do treinamento. Eu tive um ótimo aproveitamento nessa questão. Por conta disso, durante o dia, está sendo muito mais fácil lembrar desse é uma espécie de comando, né, que ficou comigo na voz da Arlete, né? Ela sempre olha e diz, relaxa os ombros, relaxa os ombros, relaxa os ombros. Então eu fui aprendendo a utilizar esse movimento como um comando, né, para reavaliar com uma certa rapidez as coisas que eu estou fazendo no dia a dia, os meus confrontos com os grupos. Eu trabalho com muita gente, trabalho com muitos grupos, e essa coisa de se adornar, né, da estrutura é bastante importante. E se adornar da estrutura respirando, então, é muito mais agradável, né? Para mim mudou bastante a minha maneira de cuidar de mim e do mundo por causa desse comando, né? É um comando bem específico que eu guardei aí do treinamento. Como eu sou uma pessoa com características muito melodramáticas, eu sou muito impulsiva, eu sou muito apaixonada, então eu precisei encontrar nesse caminho, vou falar da noeróbica de novo, né? Dentro da noeróbica para ficar em silêncio. Então, a maior parte do tempo eu tenho procurado responder às minhas próprias reações com silêncio, né? Eu consigo fazer alguns segundos de silêncio completo, eu paro tudo que eu estou fazendo, fico em silêncio, respiro, e aí, nesse momento é que eu vou dar uma resposta para um aluno, para um colega de trabalho, o que antes era uma coisa muito impulsiva, né? Não tinha um controle bom sobre isso. Isso melhorou bastante. No dia em que eu montei o meu ensaio noérgico, eu li o material e disse, nossa, estou sonhando muito alto, estou sonhando, como é que eu vou realizar tudo isso aqui? Já passou um mês desde que eu escrevi o ensaio, acho que é um mês desde que eu escrevi esse ensaio. E o que eu sinto em relação a essa projeção que eu fiz escrevendo é que eu materializei um sonho que eu tenho, né? Me parece que simbolicamente viajar para Lisboa é encontrar a mim mesma, encontrar o que eu sou de melhor, o que eu sou de bonito. E as coisas ajudam a gente, né? Ou a gente ajuda as coisas, é um negócio bacana.
eu tenho lá as minhas relações sociais no Facebook e eu não me lembro quem foi que me mandou um site que chama Descobrir Portugal. Então, todo dia tem pelo menos umas 5 ou 6 fotos de lugares de Portugal. E isso tem me ajudado a manter o ensaio noérgico sempre vivo, sempre com uma possibilidade real, né? Me dá essa sensação assim, de alguma maneira eu posso realizar esse sonho que eu tenho. Eu tenho um sonho grande, que é morar lá em Lisboa, né? E eu deixo ele aqui, né, para quem está ouvindo esse depoimento, como um sonho bom, que ajuda a realidade dos dias aqui em Curitiba serem melhores, né? Não descarto essa ideia que eu lhes passei, de que Lisboa é o símbolo de mim mesma, encontrando comigo mesma, né? Eu tenho que viajar para essa Lisboa que eu sou aqui. É assim que eu tenho entendido esse movimento que eu fiz, né? Eu fiz um guia turístico pela Europa, né, que se pode realizar bem, com algum dinheiro em 24 dias, e isso eu tenho certeza que eu posso fazer, né? Devo realizar esse movimento de conhecer as cidades que eu descrevi no ensaio, em breve, né, vou fazer isso. Morar em Lisboa é que fica sendo, então, esse compromisso que eu tenho de viajar para mim mesma, né? Eu coloco assim também, o bem e a caridade são o meu objetivo de ação, cada vez mais claro para mim essa proposição, né? Eu procuro fazer para as pessoas com as quais eu trabalho aquilo que eu quero que façam para mim, né? Se eu tenho um desejo de ser amada, eu procuro oferecer o meu amor de todas as maneiras que eu sei, porque isso acrescenta um sentido para o nosso estar aqui na Terra, né? Então, esse para mim é o objeto de ação mais sagrado, fazer o bem, promover a fraternidade com as pessoas com as quais eu estou envolvida aí, para que isso se multiplique, para que isso se alastre. Uma coisa bacana é pensar assim, a potência, que pode ser um VAR só, um VAR de potência, a potência para mudar as coisas está aqui nesta unidade. Ela não está em nenhum outro lugar, ela não está em nenhuma outra pessoa. Depende do meu raciocínio, da minha forma de pensar as coisas, né? Se eu fosse fechar e é o que eu vou fazer agora, vou fechar esse depoimento, assim que eu penso na felicidade, né? Potencializar esse VAR para mudanças, para que as coisas realmente se tornem melhores, né? Nesse sentido de fazer coisas melhores para os outros, porque isso vai voltar para mim de alguma maneira. Espero ter podido ser para as outras pessoas que vão ouvir esse material útil, né? Vou deixar gravado aqui também que eu senti bastante necessidade de ter uma manutenção, né? Foi bem diferente o meu processo, eu não fiz 10 sessões em sequência, né? Eu fiz mais espaçamentos por conta do meu próprio ritmo como pessoa, né? E ainda sinto necessidade de ter um compromisso com a alergologista pelo menos uma vez por mês, até realmente ganhar forma esse procedimento da alergologia. Agradeço muito a oportunidade de ter feito esse trabalho. Acho que falei o que eu precisava falar.